Olá pessoal, estamos aqui em mais um vídeo do canal Simul 18 Trucks, né? E para quem lembra, né, a gente trouxe uma carga em Fresno, né, que é onde nós estamos, e eu tinha que dormir, né, e aí eu acabei chegando nesse motelzinho aqui, o Sunset Motel, e acabei dormindo aqui, né, e nós fizemos a entrega da carga e eu estava no limite, né, para dormir, né, no último vídeo. Então tá aqui, estamos parados aqui. Mas eu queria fazer uma experiência hoje com vocês, diferente, que é justamente dirigir um caminhão que eu também tenho nas minhas garagens, né, que é um caminhão com a estrutura mais moderna, né. Esse caminhão, como eu falei, ele é novo também, mas ele tem uma estrutura bem antiga, né? A própria estrutura interna aqui dos indicadores aqui, né? Você vê que ele mantém uma estrutura assim mais antiga, o espelho, tá vendo? O espelho retrovisor, né? Essa parte de fora que tem essas duas turbinas aqui, né? Os escapamentos, né? É uma estrutura mais antiga, apesar do caminhão ser novo, né? Mas hoje a gente tem, né, uns caminhões, esse é Kenwood, né, também tem Kenwood, que são os modernos, né? Assim como tem os Peterbilts, que também são modernos, e esse Volvo que eu comentei com vocês que está vindo agora, né, também é um caminhão que vem com uma linha moderna, né? Então eu vou pegar um dos caminhões que eu tenho, né, que é um Peterbilt moderno, só para a gente sentir a diferença, né, desse aqui com aquele lá, né? Como a gente já andou um pouquinho com esse, vocês já ouviram o som dele, como é que é o ronco do motor, do escapamento e tudo mais, né? A estrutura interna e tal, vai dar para a gente comparar com aquele outro, né? Então eu vou fazer essa troca, né? E aí eu já volto com o caminhão novo já, certo? Então vamos lá. Tá aí, pessoal, já tô com um dos caminhões que eu tenho nas minhas garagens, né? Esse caminhão é um Peterbilt, tá aí, ó, a marca tá na direção, tá vendo? É um Peterbilt, tá certo? E você vê que ele é totalmente diferente, né? Na estrutura interna, né? Porque ele já é um caminhão mais moderno, né? Até pelos painéis dá pra ver, né? E uma diferença enorme aqui é na questão dos espelhos, né? Tá vendo, ó? Eu tenho dois espelhos que tradicionalmente hoje nos caminhões existem. Um é para você acompanhar se tem algum carro muito próximo da sua carreta, né, que é o de cima, né? E o de baixo é para você ver mais profundamente se a sua carreta vai conseguir fazer uma determinada curva, né? Você vê que o ângulo de visão do espelho de baixo é maior do ponto de vista do tamanho da carreta, né? Em cima já é mais limitado, né, o espaço de visão, né? Mas a gente só vai perceber isso com detalhes, né, na hora em que você tiver com a carreta lá andando, né? Mas já dá pra ver ali o ângulo de visão do espelho de baixo é muito maior, então dá pra você ter uma dimensão muito maior do que está acontecendo com a carreta lá atrás. Por isso que geralmente nos caminhões tem esses dois espelhos. Se você não sabia disso, olha nos caminhões que você passa pela estrada, né, pelas pistas aqui no Brasil, você vai ver os dois espelhos. E o objetivo desses espelhos é exatamente esse. O de cima é o que a gente usa nos carros normais, né, para ver se tem algum carro do seu lado, etc. Agora o de baixo é para você ver exatamente a dimensão da sua carreta, para ver se você vai conseguir fazer uma curva, se tem espaço suficiente e tudo mais, né? Às vezes tem caminhões que esse espelhinho de baixo é em cima e não embaixo, né? Então depende do modelo, né? E esse é um caminhão então Peterbilt, né? Que nós vamos dirigir um pouco e vou mostrar ele por fora para vocês. Olha como ele é diferente, né? Eu já fiz aqui uma pintura nele, né? Já coloquei essas grades na frente aqui, né? Fiz umas alterações já, que eu já tinha esse caminhão, né? E você vê que ele é diferente, né, daquele preto. O bico dele é menor,
né? Ele tem uma estrutura diferente, ele mesmo em si já é bem menor do que aquele lá. E ele te dá então uma dimensão assim de tamanho para dirigir mais legal, né? Outra coisa que acontece aqui nesse caminhão, né, é que a gente tem uma visão mais precisa assim da questão do alinhamento de faixas na frente. Por exemplo, você tem uma visão parece mesmo um automóvel, né? Uma visão de frente assim que você consegue administrar melhor aquela questão das faixas, né? De que lado você está, se você está indo mais para a direita ou mais para a esquerda, né? Naquele caminhão, o Kenwood que a gente tem, o preto que a gente andou, né? Que tem um bicão, né? Lembra que eu comentei que a gente precisava dar uma treinada, né? Naquele caminhão para poder ter certeza de que está andando na faixa corretamente, né? Esse aqui não, esse aqui ele já te dá uma dimensão melhor assim dessa questão de posicionamento na estrada, na cidade, etc, com outros carros, né? Então ele é bem mais prático de dirigir, né? E assim, uma diferença bastante grande, né, com relação àquele outro caminhão é o ronco do motor, né? Vê o silêncio do motor. É totalmente diferente. Mesmo com carga, você vai ver que a diferença do ronco do motor, né, com relação a esse caminhão aqui é bem mais suave do que o outro, né? Nós estamos, como eu fiz só um teste, né, eu peguei esse caminhão aqui na minha garagem, né, deixei o meu lá no hotel em Fresno e eu vim pegar esse meu caminhão aqui na garagem aqui em São Francisco. Lembra a história de virar sempre na faixa esquerda e tal, né? Ó, você percebe o ronco do motor é bem mais suave, né, do que aquele lá, né? E outra coisa que vocês vão perceber é que você não percebe tanto a questão da turbina, né? Você não percebe tanto o barulho da turbina. E olha como é fácil você dirigir esse caminhão, que não tem aquele bicão. Ele tem um bico também, mas não tão grande quanto aquele outro, né? Então fica quase que um carro, né, você dirigindo ele, né? Então fica muito mais confortável você dirigir esse tipo de carro, de caminhão aqui, né? As marchas são as mesmas, né? Mudança de marchas são as mesmas. Tá vendo? Estamos andando aqui no centro de São Francisco. Olha o Pier 39 que eu falei num dos vídeos, né? Vamos andar um pouco aqui, né? Ele pede marcha. Como o motor é um pouquinho diferente, né, ele pede marcha a gente tá vendo que esse caminhão é um caminhão Peterbilt, o outro era Kenwood, então os motores são um pouco diferentes, né? Então ele pede marcha um pouco diferente e tal. Olha, para quem... A gente ainda não teve a oportunidade de falar de São Francisco direito, mas aquela ilha que a gente tá vendo ali, ó, vou mostrar daqui, ó. Olha lá, Ilha de Alcatraz, famosa, né? Tá vendo? Estamos passando do lado. Isso aqui é um lugar muito turístico, né, em São Francisco. O pessoal vai muito visitar essa ilha, né? Tem passeio de barco para você visitar essa ilha. Como eu disse, tem vários filmes, né? Mas o objetivo hoje é mostrar esse caminhão aqui, que você vê que ele é totalmente diferente, que são os caminhões mais modernos, né, nos Estados Unidos.
aqui, ó. Ver se a gente vai pro centro dos Estados Unidos. Deixa eu ver aqui. Pro centro de São Francisco. Na verdade, vamos ver se a gente consegue. Ó, sempre manter a sua faixa. A que você está virando, manter sempre a sua faixa da esquerda, tá vendo? Se você vira na faixa da direita, você mantenha sempre sua faixa da direita, né? Agora nós estamos indo em direção ao bondinho. Vamos ver se a gente consegue ver algum, né? Estamos indo para aquele lado em São Francisco, né? Para aquele lado onde estão os bondinhos. Olha o bondinho. Esse é o famoso bondinho de São Francisco. Ele percorre uma boa parte da cidade. Tanto é que você pode andar no bondinho, né? Pra passear nos lugares turísticos, né? Olha aí, ó. Quem tiver a oportunidade de ir para São Francisco, né? Obviamente que não vai perder a chance de andar nesse bondinho, né? Que aparece em todos os filmes americanos, quase. Tá aí do nosso lado, ó. Olha ele, ó. Ele é exatamente igual ao real lá nos Estados Unidos, lá em São Francisco. Falei que tem umas barberagens de marcha aqui. Falei. Olha o bondinho. Ele é exatamente isso. Olha só. Que maravilha. Só que ele vai entrar à esquerda aqui agora. Ele vai para outro lugar, tá vendo? Mas enfim, a gente teve a oportunidade de ver uma das atrações muito turísticas em São Francisco, que é esse bondinho aí, né? Ele foi criado, eu vou procurar lá o ano certo, né? Mas há muito tempo atrás, e ele é puxado por uma estrutura de cabos, né? Apesar de ele andar nos trilhos ali, na verdade o que faz ele andar são cabos que puxam o bonde. Então ele não é elétrico, ele não é nada, ele é puxado mecanicamente por esse cabo. E esse cabo percorre todo o percurso que o bondinho anda. E isso existe há muito tempo, né, aqui em São Francisco. Vou andar um pouco aqui, porque o objetivo na verdade era mostrar o caminhão, né? Você vê que o barulho dele é totalmente diferente, né? Você vê que ele é muito mais silencioso, né, do que aquele outro caminhão. Nós vamos ter que virar à esquerda aqui, ó. Então o que acontece? É questão de gosto mesmo, né? Se você gosta de ouvir aquele ronco, né, sempre está dirigindo com aquele sensação, né, do motor e tal, gosta de sentir o caminhão, né, vamos dizer,
você vai querer aquele tipo de caminhão. Mas assim, eu gosto muito daquele caminhão, mas quando você começa a viajar demais, né, o barulho dele começa a te incomodar um pouco. Aí você começa a ficar meio cansado do caminhão. Ó, faixa esquerda. São Francisco. Tem muito mais coisa para ver aqui em São Francisco que a gente não tá nem falando, né? Mas o objetivo é mais mostrar o caminhão mesmo, a diferença, né? Ó, a visão do espelho aqui é muito inferior, muito superior à do outro caminhão, né? Mas, como eu falei, para quem gosta daquele tipo de caminhão, né? Então, tem momentos em que eu prefiro estar dirigindo aquele caminhão, tem momentos que eu canso, né? Porque o barulho dele começa a incomodar, né? A outro Peterbilt aí. Principalmente porque eu venho, né, do Euro Truck Simulator, né? E o Euro Truck Simulator, hoje, você tem aquele Scania novo que é absurdamente silencioso. E aí você acostuma lá com o silêncio daquele tipo de caminhão. A hora que você vem pra cá, você quer esse tipo de caminhão aqui, não aquele outro modelo. Aquele outro modelo é para o pessoal que aprecia mesmo muito, né? Aquele ronco de motor, aquela estrutura, né? Ó, estamos pegando aqui uma pistinha, né? Estamos saindo um pouco fora de São Francisco. Eu não vou andar muito aqui não, né? Porque o objetivo era só mostrar mesmo o caminhão para vocês, né? Certo? Você vê que ele é menor, né, que o outro e tal. Mas o principal é o ronco. Você vê também que nos painéis a gente tem uma visão de instrumentos assim melhor, né? São instrumentos mais... você vê, tem essa parte digital, né? Então tem uma instrumentação melhor para você trabalhar com esse caminhão aqui. Aqui tem uma área de descanso, eu vou parar meu caminhão aqui. Ó, aqui nós estamos nas praias de São Francisco, olha que maravilha, né? Se eu quiser andar aqui, eu posso sair aqui, andar, dar uma passeada aqui, ó, tomar um fast food ali, né? Comer um hambúrguer, alguma coisa, né? Tá aí, ó. Estamos aqui parados do lado das praias aqui de São Francisco, né? Esse aqui é o Oceano Pacífico, né, que fica do outro lado, né, dos Estados Unidos, porque nós estamos na Califórnia, como a gente falou, né? Estamos no estado da Califórnia e ele fica do outro lado dos Estados Unidos, totalmente ao contrário da Flórida, ali onde tem Disney e tudo mais, né? Que fica aqui mais perto do Brasil, né? Então, para você vir até aqui em São Francisco, né, você vai precisar sair do Brasil, atravessar o Brasil inteiro, depois atravessar os Estados Unidos inteiro até chegar desse lado aqui, né? E particularmente parar aqui em São Francisco, por exemplo, né? Aí você vai pegar esse oceano aqui, que é o Oceano Pacífico, né? O nosso é o Oceano Atlântico, né? E então, se você pretende vir para esse lado aqui, né, já sabe que vai ter que andar um bocado de avião aí até chegar aqui, né? Eu estou parado aqui, né? Ó, o objetivo era só mostrar esse caminhão mesmo, né? Como é que ele é. Realmente ele é uma das minhas opções, é meu inclusive esse caminhão, né? De viagens por conta do silêncio que ele tem, né? E tudo mais, né? Mas aquele caminhão, eu comecei, né, os vídeos, né, justamente para motivar o pessoal, né, a
a curtir, né, a questão do caminhão em si, né? Porque o objetivo desse jogo aqui mesmo é justamente essa questão do caminhão em si, né? Mas também, né, de mostrar as coisas que existem lá nos Estados Unidos, né, por onde a gente já anda com o caminhão, né? E como eu falei, né, à medida que você vai andando, né, você vai passando por cidades, por exemplo, como Fresno, né? Você sabia que tinha uma cidade que chama Fresno nos Estados Unidos? Né? Então, volta e meia, às vezes acontece, volta e meia não, mas às vezes acontece assim de aparecer um filme lá que a pessoa tá morando numa cidade e aí eles falam lá Fresno, né, por exemplo. Aí você já liga, né? Pô, peraí, Fresno é aquela cidade que eu passei de caminhão lá, né? Que fica lá na Califórnia, perto de São Francisco, etc, etc. Então, o jogo também te ajuda, né, a ter essa localização, né, de onde que você está, que cidades que você está passando, né, que características tem, por exemplo, na cidade a gente passou pelo Arizona, por Nevada, Nevada a gente não chegou a entrar ainda, né, mas a gente passou por Arizona, viu que é bem desértico, né, então quando você vê um filme assim que já é meio deserto, você já fica imaginando, deve ser lá no estado de Arizona, Califórnia, né, Califórnia também é bem deserto, né, tá certo? Então era isso, queria mostrar esse caminhão para vocês, né? Daí, ó, bem bonito, né? E ele tem a parte de trás aqui, que é a cama, né? Que a gente pode falar de uma outra hora dessa cama aí, né? Por que essa cama, né? Tá certo, pessoal? Então a gente vai encerrar esse vídeo aqui, né? E voltar pro caminhão preto de novo, tá certo? Um abraço a todos então. Até mais.